Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre Manchester City, né? Enfim, o título da temporada 2021 que foi confirmado, Manchester City 5 vezes campeão da Premier League, Guardiola tricampeão. Eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, né? Sobre a temporada do Manchester City, na verdade. Né? Foi talvez o City mais curioso, entre aspas, assim, do Guardiola, desses três, né, que foram campeões, né? Se a gente pega os Centuriões, aquele segundo, né, que foi aquela batalha absurda contra o Liverpool até a última rodada do campeonato, né, com 1 ponto de diferença de um altíssimo nível, né, uma coisa de louco mesmo. E enfim, junto com esse, né, acho que é o mais curioso, mais diferente, né, mas talvez o mais sólido, né, com mais cara de time de ponta mesmo, né, e talvez isso esteja se refletindo com a chegada no final do time na Champions League, tudo bem, com uma temporada com algumas coisas diferentes, né, o fato de não ter torcida, né, muitos times sofrerem com lesões, inclusive o Manchester City até certo ponto, né. Mas enfim, quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Bom pessoal, de fato, começando no assunto, importante que você siga os links na descrição daí do canal, tá? O primeiro link é o link do Twitter do canal, sou bastante ativo por lá, então segue lá. O link do Instagram do canal, os links da página Premier League mais 8 para conteúdo diário sobre Premier League, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, e os links do Fã da Premier League no Instagram, no Facebook e no YouTube, e do Zona Mista. Participo de lives lá, tô fazendo live aqui no canal também, né? E participo de lives nesses dois canais, né? No Fã da Premier League, no Instagram, no Twitter e no YouTube, os links vão estar na descrição, e do Zona Mista, do Twitter, do Instagram e daquela rede social que eu não posso falar senão o YouTube corta, né? Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Os links estarão aí na descrição, tá? Se não, na descrição, no primeiro comentário fixado, tá? Então vamos lá. Bom, o City da temporada passada, né, principalmente, foi uma temporada meio decepcionante, né? Apesar do time ter terminado bem, né? E assim, terminou a Premier League, né, digamos assim, com altíssimas chances de ganhar a Champions, né, naquele, que foi o Super Agosto, né, que o pessoal chamou, né, dos jogos em espaços muito curtos, né, no mesmo lugar, né, foi só em Portugal, né, nos seus jogos das oitavas, né, os jogos de volta, né, o Chelsea jogou contra o Bayern, por exemplo, na Alemanha, o City jogou na Inglaterra contra o Real Madrid. Enfim, se não me engano, foram os únicos jogos que foram ainda nos domínios dos times, né, o resto foi jogado em Portugal. Né? E o time termina bem a Premier League, né? Só que a tônica daquela temporada passada, né, foi de um time muito frágil defensivamente, muito exposto, né? Em muitos momentos contra esses times de transições muito rápidas, né? E os jogos que ficaram marcados foram aqueles jogos contra o Wolverhampton, por exemplo, né? Os dois confrontos. Até eu acho que o segundo confronto foi um pouquinho diferente o cenário, né? Porque o City perde um jogador, né? E o Wolverhampton, assim, consegue bater o City enfrentando um City todo fechadinho ali atrás. Né? Então isso foi curioso, mas enfim, aquele confronto principalmente ali da primeira metade da temporada, o jogo contra o Norwich também, logo no início, né? Os confrontos contra o United pela Premier League, né? Tanto do Etihad quanto do Old Trafford, que foi o último jogo com torcida, com estádio lotado, antes do mundo acabar aí com o coronavírus. Enfim, né? Essa era a sensação de um time que precisava se reforçar, né? O Laporte tinha ficado machucado a temporada inteira, né? O Stones também não passava muita segurança ainda, né? O próprio Otamendi, né? Fez alguns jogos, mas assim, já chegou a ter momentos muito melhores que o Guardiola na temporada passada. Mostrou que talvez não tivesse mais nível para jogar ainda da forma que o City precisasse, né? Então, em muitos momentos, a gente viu uma zaga com Fernandinho e Rodri, né? Em poucos momentos, né, foi Fernandinho e Rodri, mas ele chegou a usar isso, né? Fernandinho e Rodri como se fosse uma dupla de zaga ali, né? Então talvez esse tenha sido o principal ponto negativo, digamos assim, do City da temporada 19-20, que foi muito abaixo do Liverpool, né? Que foi o principal adversário. O Liverpool ganhou, e ganhou muito bem a Premier League para cima do City. Eu falo para cima do City porque o City seria o principal concorrente, né? E, enfim, ficou feio pro City do Guardiola, né? Porque não conseguiu competir com o Liverpool do Klopp, né? Na temporada, né? Com uma sequência, né? Apesar de ter ganhado o segundo jogo, né? Na volta da pandemia. Né? Então, assim, o City precisaria se reforçar e naturalmente se reforçou nesse setor. Né? Então, contratou o Ake, né, que vem de boas temporadas no Bournemouth, um zagueiro, mais para ser opção ali, e o Rúben Dias, mais ali como se fosse na calada do final da janela de transferências, né? Já com a temporada tendo começado, né, ali no final de setembro. Né? E contratou o Ferran Torres também, enfim, fez essas 3 contratações, né? Só que na época, eu até estava falando com o Leonardo isso, né? Eu achei assim, bom, o City vai querer o título, né, depois de uma temporada passada decepcionante. Poderia até ter, inclusive, chegado na final da Champions, né? Se não fosse a imprecisão do Sterling, né? Se o Sterling tivesse decidido aquele gol embaixo das traves contra o Lyon, a história poderia ter sido completamente diferente na temporada. Mas, enfim, não aconteceu, né? O City acabou terminando a temporada com um gosto bem amargo, apesar de ter jogado bem ali na reta final, né, da Premier League.
né? Mas assim, tô até falando com o Leonardo isso na época, né? Eu achava que o City era o principal, né? Eu comentei isso, fiz um vídeo falando quando o Liverpool confirmou a contratação do Diogo Jota e do Thiago, de que eu achava que o City era o principal favorito, né? Porque se reforçou bem também. E teria o fator de ter que responder ao que foi uma temporada anterior abaixo. Mas com o Liverpool se reforçando. E no momento, tudo bem que o Liverpool não fez um bom pós-pandemia, mas o momento do Liverpool, né, era bom, né? Era o atual campeão inglês, pela primeira vez campeão da Premier League, jogadores individualmente falando no nível altíssimo, né? Falando dessa forma e vendo os reforços, né, um reforço pro ataque e um reforço assim, dos meio-campistas dos mais talentosos da geração, né, de um estilo de jogo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver o Liverpool, mas que funcionou, assim, se for pensar no Bayern do Hansi Flick, né, uma equipe mais avassaladora que amassa os adversários, intensa, né? Acho que dessa forma dá para imaginar que o Liverpool então passaria então a ser o favorito e o City ficaria não muito atrás não, mas atrás porque o momento era do Liverpool, né? E tinha se reforçado assim tecnicamente falando, né? Então nisso eu acho que o City ficou atrás e começou a temporada e começou meio estranha, né? A temporada como um todo foi estranha, entre aspas, né? O Everton chegou a liderar, o Aston Villa chegou a liderar também, se eu não me engano, né? Enfim, ficaram alguns times diferentes, digamos assim, né? E o City viveu momentos complicadíssimos ali, se a gente pega... Complicadíssimos é exagero, porque é o início do campeonato, né? Assim, momentos complicados. Eu lembro que teve um momento que se chegou a falar de Guardiola demitido, eu lembro disso. Eu não tô maluco, se falou assim, Guardiola questionado, né? Uma parada assim. Olha que coisa maluca, né? Mas foi uma temporada meio assim, no início um pouco complicada, né? De um time que ainda não passava, eu acho que não era nem segurança, né? Mas não passava muito a imagem de ser o Manchester City do Guardiola, né? Acho que ficou muito disso, né? E talvez um dos exemplos disso, se a gente pega os primeiros 2 meses da temporada, foi o primeiro jogo, né? O time começa bem contra o Wolverhampton e leva um gol e o jogo muda completamente e no final termina sendo um jogo abaixo do Manchester City, do esperado, né? Se a gente pega ali o primeiro mês, acho que foi o City mais ou menos dessa forma, né? Só que aí, aos poucos o City vai amadurecendo, né? E tem várias peças que foram muito importantes, né? Então, tem o João Cancelo, que já tinha ganhado espaço na reta final ali no pós-pandemia, né? Jogando como lateral pela esquerda, mas ele passa cada vez mais a se concentrar ali na faixa do meio campo para jogar ao lado do Rodri praticamente sempre, como se fosse mais um meio campista por ali, né? Os centroavantes, né, Agüero e Gabriel Jesus, o Agüero jogou muito pouco na temporada inteira, mas vão cada vez começando a ser mais escassos, digamos assim, no Manchester City, e o City cada vez mais vai optando por jogar sem um atacante de ofício, né, tendo ou o Bernardo Silva ou o De Bruyne por ali, isso pensando ali se a gente já pega final de novembro, dezembro ali, né, o time se consolidando como um time sem uma referência exatamente, né? Eu já tinha feito isso em alguns outros jogos da temporada anterior, né? Principalmente nos confrontos contra o United de Solskjaer, né? Jogando muitas vezes com o Bernardo Silva como esse falso 9, né? Nos jogos de Copa eu lembro que isso aconteceu, né? Mas na Premier League ele tinha testado pouco isso ainda, né? E talvez assim, tendo o principal personagem, que talvez seja o melhor, eu acho um pouco complicado, mas talvez o mais importante, né? Talvez o jogador que tenha feito a virada de chave para o City ter se transformado nesse City mais completo, mais sólido dessa temporada, que foi o Rúben Dias, né? A temporada do Rúben Dias é uma coisa de maluco, de louco, né? No nível muito alto, né? Talvez tenha sido o zagueiro, talvez não, né? Porque assim, o Laporte quando chega faz um 2018 muito bom e um 18-19 muito bom também, né? A gente esquece um pouco porque tem mais tempo. Naquela temporada que o Liverpool chega, né? O Laporte chega no meio da temporada 17-18, né? Por conta de algumas lesões que o elenco enfrentou e ele chega muito bem, né? Ele faz um ano de 2018 muito bom, né? E a temporada 18-19 dele é dos melhores zagueiros da Premier League, o Laporte, né? Mas talvez a temporada do Rúben, só que o Laporte ficou machucado, como eu falei na temporada anterior, né? 19-20, quando voltou meio sentindo um pouco o ritmo, talvez, né? Só que a temporada do Rúben Dias foi de um nível altíssimo, né? Foi de um nível altíssimo e justamente assim, a imagem que ficou também dessa temporada foi um cara que resolveu os problemas, né? Porque foi o principal problema do City na temporada passada, né? A segurança defensiva nesse time, contra esses times que assim, saem muito rápido em transição, né? E o Rúben Dias, por mais que não seja exatamente um zagueiro rápido, assim, de um arranque muito grande, ele é até um zagueiro que tem certa velocidade ali, mas nem a principal característica dele. É muito mais um posicionamento mesmo, né? Ele sempre está bem postado ali para conseguir muitas vezes frear esse ímpeto, né? O próprio João Cancelo, que cresce muito
que fica mais evidente, né, ele com bola por conta do talento dele, por exemplo. Ele é um jogador talentoso com a bola no pé, né? Mas assim, isso eu já tinha mostrado na temporada passada também. A capacidade dele de muitas vezes frear essas jogadas de contra-ataque rapidamente com um bote ali na faixa do meio campo. Ele faz bem isso, ele faz bem esse 1 contra 1 defensivo, né? E foi um dos pontos essenciais também, o crescimento dos Stones, né? Se a gente pega ali o novembro, dezembro, janeiro do John Stones, é de nível muito alto. Eu até achei que nível por nível, né, individualmente falando, o Stones era até um zagueiro que fazia às vezes um papel mais difícil, né? Ele era um zagueiro que se desprende um pouco mais, vai dar uns botes um pouco mais altos, né? Até sai mais jogando, né? Eu acho que o Rubem Dias, nos últimos meses, cresceu um pouco mais nisso, né? Mas assim, até acho que num primeiro momento, o Stones, eu gostava mais de ver o Stones jogar do que o Rubem Dias. Apesar do Rubem Dias trazer muito mais solidez, né? E talvez até permitisse o comportamento dos Stones do que o contrário, né? O Rubem Dias é um cara necessário para os Stones ter esse crescimento, né? Então, assim, aos poucos o Manchester City virava um time mais sólido, né? Que ia conseguindo competir, passava ali só na ponte, ganhar jogos, subir na tabela, começar a já acumular um número de pontos ali que ia ficando um pouquinho distante ali dos seus adversários, né? Óbvio que quando chega ali no meados do ano, né? Tottenham e Liverpool fazem o jogo dos líderes, né? Do líder contra o vice-líder, né? Mas ali o City já estava somando pontos, já estava numa sequência boa ali de ganhar jogos, né? Só que ainda não convencia. Convencia é uma palavra um pouco forte, mas assim, não empolgava. Não parecia ser o time do Guardiola. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem conferir, né? Depois de uma vitória contra o Southampton, que foi talvez a vitória com mais cara de City, que não empolgava, mas que vencia com uma solidez defensiva boa, né? Eu tenho aí no canal, se vocês quiserem conferir, se eu me lembrar, eu coloco na descrição, que é justamente falando sobre isso, né? É um City que arrancava, vencia, mas ainda não convencia, né? Eu acho que a virada de chave, digamos assim, para esse time passar a ser mais a cara do time do Guardiola, apesar de ter sido o time menos Guardiola do Guardiola, né? Foi o janeiro, né? O janeiro com muitos jogos, né? Aí também, se a gente pega ali o crescimento do Gundogan sendo essa peça-chave para definição das jogadas, né? Para pisar na área definindo as jogadas, né? E de um nível muito alto, né? Crescendo de confiança também. E fazer mais uma temporada até então, uma boa temporada, assim, o Gundogan, temporadas regulares no Manchester City, assim, jogando ali seu futebol normal, não chamando tanta atenção como era do Borussia, mas ele em janeiro, né, teve início de janeiro e fevereiro, né, teve assim, um momento absurdo, né, assim, de decidir jogo atrás de jogo mesmo, fazendo gol contra Liverpool, fazendo gol contra Tottenham, né, botando no bolso vários jogos mesmo assim com gols, né, uma coisa impressionante, né, em muitos momentos sendo o principal definidor, né? Ele chegou a ser o artilheiro do Manchester City, eu não sei se ele ainda é, mas ele chegou, né? Aí se a gente pega ali, por exemplo, a partir do momento de fevereiro, você tem, já de janeiro, tem o crescimento do Phil Foden, né? O Phil Foden passa a ser ainda mais importante, amadurece na temporada como justamente essa alternativa do lado da jogada de agilidade, do receber girando. O Mahrez faz um ano de 2021 absurdo, de 1 contra 1, dos melhores da liga, dos melhores do mundo no ano de 2021 e muito decisivo, seja com gol, seja com assistência. O Bernardo, né, que já vinha sendo um pouco mais utilizado na reta final de 2020, depois de 19 e 20 apagado, né, passa a ser muito importante também para jogar nesse trio de meio-campistas, ou como segundo atacante ou no trio, mas assim, muitas vezes ser, digamos assim, um coringa para facilitar a saída de bola no momento de pressão alta do adversário, né, de muitas vezes puxar a marcação para permitir com que o Mahrez receba aberto, né, o entendimento dele com o Argelino, eu já falei isso várias vezes, é muito legal de se ver. Essas jogadas rápidas de tabela que acontecem pro lado direito entre ele e o Mahrez, são dois jogadores de muita qualidade, muita agilidade, é muito legal de se ver. Isso tudo foi amadurecendo nesse ano de 2021 para fazer com que o City se descolasse completamente do Manchester United, por exemplo, que fez uma reta final boa de 2020, ali, segunda metade de novembro, dezembro, janeiro do United foram bons, de um bom nível de jogo, mas que viu o City se descolar, né? Passando por tudo isso que eu falei, que culmina com esse título, né? Faltando 3 rodadas, poderia ter sido antes se tivesse batido o Chelsea no sábado, né? O Chelsea bateu merecidamente o City, tá? Vale a pena dizer, né? Mas assim, se confirmou novamente um título antecipado de uma equipe que, sem sombra de dúvidas, foi a melhor do campeonato, né? E eu até falei isso em algumas lives, né? Foi um time que cresceu de trás para frente, né? Eu acho que o mais legal do City nessa temporada, né, e a gente já falou isso várias vezes, né? Tá todo mundo falando, é verdade, né? É um City menos empolgante, talvez, um City com menos cara de time do Guardiola, mas é um City muito mais sólido, um time muito mais competitivo. E talvez era o que precisasse para o time de fato atingir o que precisava
precisava, assim, que era a final da Champions League, né? Óbvio que o vídeo aqui é sobre o título da Premier League, mais um título, assim, sem nenhuma dúvida, que não deixa chance, né? Mas, assim, a cereja do bolo desse trabalho vai ser justamente a Champions League, se vier a ganhar a Champions League do Chelsea no próximo dia 29, né? Vou fazer um vídeo falando sobre isso também. Mas, enfim, né? Em síntese, o City é 5 vezes campeão da Premier League, já é um dos maiores campeões da Premier League, sem excluir ali o Manchester United. O Guardiola já é tri da Premier League, já é um dos maiores campeões, né, técnicos campeões da Premier League, excluindo o Sir Alex Ferguson, né, que está numa prateleira à parte, digamos assim, né, e de um time talvez do mais sólido do Guardiola. O time menos Guardiola do Guardiola, mas talvez o mais competitivo, mais sólido, com mais cara de time de ponta, com mais cara de time assim. Não, esse time aqui não é tão empolgante como chegou a ser, até acho que o 2021 do City é bem melhor, né, em termos de empolgação, né, de ver jogar, já é mais legal de ver os jogos do City, né, bem diferente do que foi, por exemplo, em novembro e dezembro, né, mas é um time com mais cara de time de ponta, de time que você olha e fala assim, esse time aí tá difícil, né, na ponta dos cascos, sempre foi assim em muitos momentos, mas talvez faltasse algum equilíbrio, né, talvez até um trabalho um trabalho psicológico, né, como foi, por exemplo, em 17-18 ou 18-19, né, com o City caindo na Champions League, apesar de mandar muito bem nesses campeonatos de sequência, né, que é a especialidade do Guardiola, né, mas caindo na Champions League talvez até para adversários menos qualificados no momento, né, que foi o Liverpool do Klopp de 17-18 e o Pochettino, o Tottenham do Pochettino em 18-19. Nessa temporada é um pouco diferente. Então, é 5 vezes campeão, Guardiola tri, é um time menos Guardiola do Guardiola, mas mais competitivo, com mais cara de time de ponta, né? Com mais cara de time que vai. O time que vai, agora vai, né? E, enfim, mais um título, digamos assim, irretocável para o City do Guardiola, né? Campeão absoluto, foi a melhor equipe do campeonato, né? Foi melhor... talvez tenha apresentado sim o melhor futebol em termos de nível, né, quando o time jogava suas melhores partidas, foi o melhor nível de jogo, né, individualmente falando tem vários destaques, né, como eu falei, o Rubem Dias, que foi talvez a peça-chave do campeonato, mas o João Cancelo fez uma temporada muito boa, caiu nos últimos 2 meses, mas não dá para esquecer da temporada que o João Cancelo fez absurda, o Stones finalmente atingindo o nível esperado de jogador de Manchester City, né, o Gundogan, que chegou a ser o artilheiro do Manchester City, decidindo jogo atrás de jogo, O De Bruyne com mais uma temporada mágica, de realmente fazer mágica dentro de campo, né, com os passes, com as bolas em profundidade, com as finalizações de fora da área, né, o Bernardo Silva com 2021 muito bom, como esse coringa no meio campo, o Mahrez sendo talvez o jogador com mais capacidade talvez o jogador mais decisivo para o Manchester City no ano de 2021, com gols e assistências, né, sendo o cara do 1 contra 1 do Manchester City, da jogada do cara que vai partir para cima da marcação. Né? O Rodri, o cara que vai partir para cima da marcação, faz finalizar muito bem, tem um passe muito bom também, né? O Rodri fazendo uma temporada muito boa ali, assim, já tinha feito uma temporada passada muito boa, e nessa temporada especialmente brilhante, a temporada do Rodri é muito boa. O Fernandinho, que no ano de 2021 passou a ser mais vezes utilizado como titular, né? Até jogou menos, né, na primeira metade, nessa segunda metade no ano de 2021, no nível altíssimo, mostrando que de fato é um jogador de elite, é um jogador de ponta, né? Talvez o maior brasileiro da história da Premier League, para mim ele é o maior brasileiro da história da Premier League e um dos ídolos do Manchester City, né? Esse City que sobe de patamar. Então assim, é uma campanha irretocável, de um time irretocável, o menos Guardiola do City do Guardiola, mas talvez o mais competitivo, né? O com mais cara de time de ponta, o com mais cara de time que vai, agora vai. É o campeão, assim, sem dúvidas, né? E caminha bem, né? Está bem encaminhado para poder ser campeão aí da Champions League no próximo dia 29 contra o Chelsea, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sintam-se livres para concordar ou discordar nos comentários, colocar sua opinião, agregar qualquer coisa. Dá o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal caso você tenha gostado do canal, compartilhar com seus amigos, né? E tendo feito tudo isso, clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo ou quando eu fizer lives, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.